Tim deslizou suavemente entre as figuras que lutavam, se movendo entre elas tão rápido que parecia deixar leves pós-imagens borradas no ar, como sombras atravessando o campo de batalha. O sacerdote simplesmente ignorava todos ao redor. Perdido em um frenesi, ele atacava de forma selvagem, chegando a atingir até os próprios seguidores, como se fosse um deus enfurecido que já não se importava com quem estivesse no caminho, incapaz, ou talvez sem vontade, de distinguir amigo de inimigo. Em meio ao caos da luta, Huai e Yu finalmente entenderam o que estava acontecendo. Eles trocaram um olhar rápido, e nesse breve instante Hua analisou toda a situação com olhos atentos e calculistas. Agora é a nossa chance, ele gritou para o companheiro. Sem perder um segundo, os dois avançaram, e Yu imediatamente lançou um soco direto no rosto do guerreiro nativo mais próximo. Eles acabaram ficando costas com costas, respirando pesado, mas ainda firmes. Depois de trocarem algumas palavras rápidas e urgentes, os dois entenderam que qualquer hesitação custaria caro, então se prepararam para agir rápido. Tim precisava da ajuda deles imediatamente. Do lado do campo de batalha onde Kai estava, a pressão também diminuiu de repente. Para a surpresa dele, os nativos começaram a recuar, arrastando os companheiros feridos enquanto tentavam desesperadamente proteger o sacerdote. Com apenas alguns inimigos ainda bloqueando seu caminho, Ka percebeu na hora que o momento decisivo tinha chegado, a oportunidade perfeita para um ataque rápido e implacável. Sem hesitar, ele avançou e cravou sua arma em um dos atacantes. O golpe foi tão rápido e preciso que o homem nem teve tempo de se defender ou sequer recuar. No movimento seguinte, Ka girou o cabo da lança com força brutal e o esmagou contra o segundo inimigo. O impacto foi tão forte que o homem caiu no chão, com o pescoço quebrando sob o golpe esmagador. Quando Ka chegou ao último oponente, metade do seu rosto estava escurecida por sangue e sombra, dando a ele a aparência assustadora de um demônio sedento por batalha. Ele avançou lentamente, pronto para acabar com o último. Enquanto isso, Tim continuava correndo e ainda jogava comentários afiados e provocadores por cima do ombro. Ele provocava o sacerdote abertamente, perguntando em tom debochado por que o grande líder parecia estar ficando mais lento. O sacerdote o perseguia sem parar por um segundo sequer. Mas quanto mais a perseguição se prolongava, mais furioso ele ficava. O que mais o irritava era que ainda não conseguia alcançar o homem que, na cabeça dele, já deveria estar morto. O que o deixava ainda mais irritado era que Tim continuava zombando dele durante a perseguição. Tim lembrava em voz alta que, durante toda aquela corrida, o sacerdote não tinha conseguido tocar nem em um fio de cabelo dele. Essas palavras foram como jogar óleo em um fogo já em chamas, e a raiva do sacerdote explodiu ainda mais. Nesse momento, alguém gritou em direção ao sacerdote. Irritado e já fervendo de raiva, ele virou a cabeça bruscamente e exigiu saber o que estava acontecendo. Mas no instante em que viu o que estava acontecendo atrás dele, ficou completamente paralisado de choque. Seus próprios subordinados estavam espalhados pelo chão, feridos e quase inconscientes. De repente ele lembrou de como, nos primeiros segundos depois de tomar a droga, tinha lutado para controlar a própria força. O poder que corria pelo corpo dele era simplesmente esmagador demais. Agora tudo fazia sentido. Tim tinha visto tudo, entendido tudo, e o provocou de propósito para fazê-lo atacar os próprios homens. Tim até bateu palmas de forma sarcástica, elogiando como o poder divino do sacerdote parecia impressionante e como a destruição que ele causava era assustadora. Os olhos do sacerdote se voltaram novamente para os nativos feridos. Com um rugido furioso, ele apertou a lança com tanta força que os nós dos dedos ficaram pálidos, a raiva chegando ao limite. Ele gritou uma ordem para que os guardas matassem Tim imediatamente. Mas quando viu seus soldados parados, tremendo e se recusando a se mover, percebeu algo assustador: o medo que eles tinham dele agora era maior do que o medo do inimigo. Tim deu outro sorriso de deboche e apontou isso com ironia, dizendo que as ordens do sacerdote claramente já não tinham mais autoridade nenhuma. Sua voz estava cheia de desprezo por guerreiros que tremiam diante do próprio líder. Furioso além do controle, o sacerdote decidiu resolver aquilo pessoalmente com Tim. Mas de repente uma lança cortou o ar com um assobio agudo, voando em direção a ele como uma flecha mortal.
Sentindo o perigo no último instante, o sacerdote jogou o corpo para trás e evitou o golpe. Ao mesmo tempo, 3 aliados de Tim, depois de terminarem suas próprias lutas, correram para ajudar. Eles gritaram para Tim que tinham chegado. Sem hesitar, se colocaram na frente dele, formando uma linha de proteção e o cobrindo com os próprios corpos. Um deles falou com confiança, dizendo para Tim que agora ele podia ir cuidar do objetivo principal enquanto eles seguravam a posição ali. Shain fez um breve aceno de concordância, pediu para eles manterem a posição e imediatamente disparou mais fundo para dentro do templo. Mesmo enquanto se afastava correndo, ele gritou que estava contando com eles. Passou correndo pelos nativos caídos espalhados pelo chão e desapareceu dentro da estrutura. Sem diminuir a velocidade nem por um segundo, ele continuou correndo para frente, com suor escorrendo pelo rosto jovem enquanto sua respiração ficava cada vez mais pesada. Ele se forçou cada vez mais até que finalmente um túnel escuro apareceu à frente, com a entrada engolida por uma escuridão profunda e absoluta. O cara murmurou um palavrão baixo. Seu corpo já tinha chegado ao limite, e seus pensamentos corriam entre a batalha lá fora e o que quer que estivesse esperando por ele dentro do templo. Mesmo que seus aliados tivessem vantagem em número, a força do sacerdote era assustadora. Ele olhou para o anel no dedo e percebeu que ele brilhava com uma luz fraca e inquietante. No estado de exaustão em que estava, ele nem conseguia usar as habilidades que havia comprado com pontos. Franzindo a testa, decidiu que ativar o laboratório o mais rápido possível era a única chance real que tinham. Do lado de fora do túnel, o sacerdote levantou a cabeça novamente. Veias saltavam pelo rosto enquanto sua fúria transbordava, e ele se preparou para perseguir-te mais uma vez. De repente o sacerdote avançou sem hesitar, forçando os 3 guerreiros que o enfrentavam a correr atrás dele na tentativa de impedi-lo. Mas o líder parou de repente, como se tivesse sentido algo perigoso. Virando bruscamente, ele viu eu cambaleando na direção deles, o corpo coberto por marcas vermelhas de inúmeros ferimentos e mal conseguindo se manter em pé. Tim o segurou, mas eu insistiu que ainda podia lutar. Atrás deles, o sacerdote já estava sendo bloqueado por 2 guerreiros que avançaram corajosamente, impedindo que ele se aproximasse mais. Nesse momento, Tim de repente lembrou do aviso anterior do professor sobre uma função escondida no anel, um escudo de proteção que podia ser ativado em uma situação de vida ou morte. Mas ativar esse escudo consumiria quase toda a energia restante do anel, deixando-o depois como um simples pedaço de metal inútil. E se ele usasse o escudo agora, perderia a capacidade de iniciar o laboratório. Nesse momento crítico, ressugeriu um plano completamente diferente. Ele pediu para te apagar todas as fontes de luz, todas as tochas dentro da pirâmide. Tim olhou para ele confuso, sem entender o que queria dizer. Mas eu explicou calmamente, com confiança, que na escuridão total ninguém seria capaz de derrotá-lo. Entendendo a ideia, Tim imediatamente entregou a eu sua arma, que era muito mais forte e eficiente do que a que eu vinha usando. Então os dois se separaram rapidamente. Tim correu para apagar as tochas enquanto eu avançou para enfrentar os inimigos de frente. Tim correu até as chamas mais próximas e começou a apagá-las com água uma após a outra. Atrás dele, os sons da batalha explodiram quando eu já havia entrado em confronto com o sacerdote. Eu levantou a arma acima da cabeça e desferiu um golpe poderoso. Mas o oponente sentiu o perigo e reagiu na mesma hora, levantando a mão para bloquear. A lâmina raspou na defesa, deixando apenas uma marca superficial. O sacerdote rugiu furioso para seus subordinados, ordenando que parassem os inimigos. Mas os guerreiros que viam a escuridão crescente à frente hesitaram e se recusaram a entrar nela. O pânico começou a se espalhar entre eles. Eles podiam ouvir gritos aterrorizantes ecoando dentro da escuridão, mas não conseguiam ver o que realmente estava acontecendo lá dentro. Os sons da batalha ficaram mais altos e caóticos, deixando os nativos ainda mais assustados. Mas o sacerdote se recusou a parar. Virando-se de repente, ele correu na direção onde Tim tinha desaparecido. Mas depois de apenas alguns passos, eu surgiu de repente da escuridão e avançou direto contra ele. Aproveitando o momento, eu tentou um ataque surpresa.
O sacerdote conseguiu desviar por pouco, surpreso que alguém tivesse chegado tão perto dele sem ser notado. Na escuridão densa, o som seco de um chute ecoou pelo túnel, seguido pelo impacto pesado de corpos se movendo em uma luta desesperada que ninguém conseguia enxergar. Ele atacou mais uma vez, avançando pela escuridão com um silêncio quase fantasmagórico. Seu corpo se movia de forma leve, mas o ritmo sutil dos passos e o sobe e desce constante da respiração criavam um padrão que o sacerdote tinha dificuldade de acompanhar. O sacerdote entendeu rapidamente o que estava acontecendo. Seu oponente não tinha ficado mais rápido. Na verdade, a escuridão profunda tinha aguçado a audição do homem a um nível extraordinário. Ele já não dependia mais da visão, estava se guiando completamente pelo som. Sentindo o peso e o equilíbrio da lâmina que Tim tinha lhe dado, ele a segurou com firmeza. A confiança tomou conta dele, porque sabia que naquela escuridão densa, onde a visão não servia para nada, quase ninguém teria chance de derrotá-lo. Mesmo assim, o sacerdote manteve a mente calma e calculista. Ele entendia muito bem que, no escuro, jamais conseguiria rastrear os movimentos com a mesma precisão que eu. Então, em vez de ficar parado, ele de repente disparou para longe, abandonando a luta de propósito e deixando-o sozinho nas sombras. Ele correu rapidamente pelo corredor, e o anel em sua mão emitia um brilho fraco, mas constante. A luz suave refletia nas paredes de pedra, quase como um guia silencioso mostrando o caminho. Logo ele chegou perto da parede destruída que Tim tinha quebrado antes. Levantando a voz, ele lançou um desafio para a escuridão, convencido de que o inimigo devia estar escondido por perto. Mesmo parecendo consumido pela raiva, sua mente continuava fria e focada. Ele lembrou a si mesmo que, mesmo que seus olhos fossem inúteis naquela escuridão, o aprimoramento genético em seu corpo ainda fortalecia muito suas habilidades físicas, dando a ele um poder muito além de um humano comum. Não muito longe dali, escondido cuidadosamente dentro de um monte de feno, Tim o observava em silêncio. Prestando atenção, ele percebeu com interesse como o sacerdote já começava a se adaptar à escuridão ao redor. Enquanto isso, gritos de terror ecoavam das partes mais profundas do salão escuro. Os nativos não faziam ideia do que estava acontecendo ao redor. Alguns achavam que a própria morte estava se aproximando, enquanto outros sentiam movimentos por perto e gritavam em puro pânico. Tim ouviu a confusão nas vozes deles e também não conseguia entender totalmente o que estava acontecendo. O sacerdote, claramente irritado com os gritos caóticos, virou-se bruscamente e rugiu para que todos ficassem em silêncio. Mas os soldados assustados não conseguiam se acalmar. O medo já tinha tomado completamente suas mentes. Escondido nas sombras, Tim observava satisfeito, percebendo como a escuridão jogava totalmente a favor dele. Suor frio escorria lentamente pelo rosto do sacerdote. Ele entendia que, se aquilo continuasse assim, seus soldados poderiam ser mortos um por um sem sequer entender o que tinha acontecido. Percebendo que não podia esperar mais, o sacerdote saltou de repente para a frente. Girando sua lança em arcos largos, ele avançou com tanta ferocidade que até seus próprios seguidores correram para longe com medo. Ele atravessava qualquer um que estivesse no caminho, sem se importar se era aliado ou inimigo. Seus ataques eram tão violentos que vários oponentes foram arremessados antes mesmo de conseguirem levantar as armas. Um nativo foi lançado para trás com um grito de dor. Outro foi arremessado de lado pela força esmagadora de um golpe, e um terceiro recebeu um ataque poderoso direto no peito e caiu imóvel no chão. No meio desse caos, Eiu deslizou silenciosamente pela escuridão e se aproximou do lugar onde Tim estava escondido. Em voz baixa, ele disse a Tim que tinha conseguido atrair o sacerdote direto para a posição deles. Tim espiou com cuidado para fora do esconderijo, tentando entender melhor o quadro geral. Ele admitiu com sinceridade que nem ele tinha certeza total do que exatamente estava acontecendo naquele caos. Então Tim abaixou levemente a cabeça, e um pequeno sorriso de compreensão apareceu em seu rosto. Finalmente ele entendeu o que o sacerdote estava tentando fazer. O sacerdote estava fingindo agir de forma descontrolada e irracional. Ao criar barulhos altos e caóticos por toda parte, ele tentava esconder o som dos próprios passos para se mover sem ser percebido.
Mas Tim já tinha criado um mapa mental do campo de batalha, lembrando onde os nativos caídos estavam. Ele sabia que, se o sacerdote simplesmente caminhasse até a parede, inevitavelmente pisaria em um deles. Mesmo que os soldados feridos não entendessem o plano do sacerdote, eles ainda gritariam de dor se alguém pisasse neles. Observando com atenção, Tim rapidamente percebeu a fraqueza na estratégia dele. O sacerdote era inteligente e se adaptava rápido, mas tinha ignorado um pequeno detalhe que era crucial. Aproximando-se de Eiu, Tim sussurrou discretamente as instruções do que ele deveria fazer em seguida. Eiu saiu imediatamente para executar o plano sem hesitar. Tim permaneceu escondido, abaixando-se ainda mais em seu esconderijo enquanto aguardava pacientemente o momento certo. Enquanto isso, o sacerdote continuava atacando violentamente seus próprios soldados assustados, esperando que o caos forçasse o inimigo escondido a se revelar. O que mais o intrigava era que Tim e os outros ainda não tinham se movido em direção à parede destruída, o objetivo óbvio que ele esperava que eles buscassem. De repente, uma pequena pedra cortou o ar com um assobio agudo, voando pela escuridão como uma pequena flecha. O sacerdote se virou bruscamente para a direção de onde a pedra tinha vindo, com confusão estampada no rosto. Ele não conseguia entender como aquilo tinha surgido ali. Mesmo assim, confiando no instinto, ele cravou a lança no monte de feno próximo, convencido de que alguém devia estar escondido ali dentro. Logo depois, várias outras pedras voaram na direção da parede quebrada. Isso o deixou completamente confuso. Ele não fazia ideia do que estava acontecendo, e a frustração só fazia sua raiva aumentar. Ele gritou furioso na escuridão, exigindo que o inimigo aparecesse. Mas a única resposta que recebeu foi o eco vazio da própria voz. Do esconderijo, Tim o observava atentamente, com os olhos brilhando de empolgação. Na mente dele, Tim elogiava silenciosamente Eiu por executar o plano tão bem. As pedras continuavam batendo na árvore próxima e na parede atrás do sacerdote, obrigando o homem a girar sem parar, completamente confuso. Tim se lembrou das instruções que eu tinha dado antes. Ele precisava derramar o líquido do tubo de bambu na parede e reunir pedras. Agora, vendo tudo acontecer, percebeu que o plano estava funcionando perfeitamente. De repente, uma luz brilhante explodiu de uma fenda na parede, iluminando tudo como os primeiros raios do nascer do sol. Tim ficou paralisado no lugar, impressionado com o brilho intenso. Uma gota de suor escorreu lentamente pelo rosto enquanto ele encarava aquela cena inesperada. A luz era tão forte que até o sacerdote levantou a mão instintivamente para proteger os olhos. Ele gritou confuso, incapaz de entender que tipo de fenômeno estava vendo. De dentro da fenda brilhante na parede, uma figura humana começou a aparecer lentamente, sua silhueta iluminada pela luz poderosa atrás dela. O sacerdote se virou imediatamente, analisando a situação com rapidez e comparando mentalmente o equilíbrio de forças. Ele conseguia sentir claramente que a situação estava saindo do seu controle. A energia que saía da fenda era imensa, muito maior até que o poder do anel dele. Uma mistura estranha de medo e fúria surgiu dentro dele. Ele percebeu que, enquanto ainda tinha a chance, precisava memorizar o caminho até a saída. Enquanto isso, os nativos notaram que o sumo sacerdote estava recuando de repente e ficaram totalmente confusos. Eles já não entendiam mais nada do que estava acontecendo. Aproveitando o caos, começaram a fugir em todas as direções, com passos ecoando descontrolados enquanto cada um tentava escapar sem olhar para trás. Da escuridão, duas figuras surgiram lentamente enquanto se apoiavam uma na outra. K, respirando pesado, perguntou a Tim se ele pretendia deixar os inimigos escaparem. Tim respondeu calmamente que isso realmente não importava. Virou-se animado para eu, perguntando como ele tinha conseguido lutar contra o sumo sacerdote em plena escuridão. Até K olhava para ele com clara admiração nos olhos. Eu simplesmente explicou em voz calma que tinha crescido vivendo na escuridão desde criança. Por causa disso, ele aprendeu há muito tempo a entender o mundo através do som, e não da visão, então a escuridão nunca o atrapalhava. Nesse momento, a fenda na parede começou a se abrir lentamente, as bordas de pedra se movendo enquanto algo de dentro empurrava para fora. Pequenas pedras começaram a cair como chuva,
e atrás delas surgiu uma abertura azul brilhante, parecendo parte de alguma estrutura futurista avançada escondida dentro das ruínas antigas. Os três levantaram a cabeça ao mesmo tempo, maravilhados com aquela visão estranha. Tim reconheceu imediatamente, e um sorriso de alegria apareceu em seu rosto. A porta que eles esperavam há tanto tempo finalmente tinha se revelado. Tim levantou a mão e direcionou a fraca luz do anel diretamente para sua superfície. Recebendo a energia do anel, a porta emitiu um som mecânico baixo e começou a se abrir lentamente. Hua olhava a cena completamente maravilhado, quase sem acreditar no que estava vendo. Na mente dele, aquilo só podia ser a entrada do santuário sagrado da deusa, e a voz misteriosa que tinham ouvido antes devia ser dela. Ele observava nervoso a passagem aberta à frente. Enyu e Kai estavam ao lado dele, igualmente chocados com a cena incrível que se desenrolava diante deles. Por um momento, nenhum deles entendeu totalmente o que estava vendo. Os nativos ficaram olhando para o estranho brilho azul em completo silêncio. Para eles, uma luz assim só podia vir de um lugar sagrado. Em suas mentes, apenas o templo da deusa poderia brilhar daquele jeito, e somente uma presença divina poderia existir ali dentro. Eles ficaram parados, completamente impressionados, ainda tentando entender o que estava acontecendo. Tim, por outro lado, apenas sorriu com calma. Ele deu um tapinha amigável no ombro de Ken, depois fez um gesto para frente e conduziu o grupo com confiança pela misteriosa porta. Depois da entrada havia um corredor totalmente iluminado. As paredes lisas e os painéis brilhantes faziam o lugar parecer muito mais um laboratório futurista do que algo de um templo antigo. Enquanto caminhava à frente, Tim franziu levemente a testa, achando que o lugar parecia um pouco diferente do que ele lembrava. De repente, outra porta azul deslizou e se abriu diante deles com um som mecânico suave. Uma estranha corrente de ar brilhante começou a se reunir no centro do corredor, formando uma esfera luminosa que flutuava no ar. Dentro daquela esfera de luz, uma imagem clara começou a aparecer lentamente. Era a figura de Ishio. Ela surgiu bem diante deles, sua forma luminosa flutuando calmamente no ar. A aparição repentina assustou todo mundo, deixando o grupo encarando ela em completo choque. Sem esperar apresentações, ela começou a falar imediatamente, quase como se estivesse continuando uma conversa que já tinha começado antes. O tom era calmo, mas suas palavras fizeram Tim ficar imediatamente mais cauteloso. Ela perguntou diretamente sobre o gene que o sacerdote havia injetado em si mesmo, sugerindo que ele poderia pertencer a uma categoria de modificações genéticas proibidas. Ishio pareceu surpresa que Ti ainda não tivesse percebido nada estranho. Ela perguntou com cuidado se ele sentia alguma fraqueza ou sintoma incomum depois de ter sido exposto àquilo. Parada dentro do brilho suave da projeção, Ishio lembrou que o primeiro encontro deles só tinha sido possível por causa da energia limitada do laboratório, que só tinha sido suficiente para uma única comunicação. Ela explicou que sua aparição não era constante. O sistema só ativava sua projeção quando alguém entrava no laboratório e cumpria as condições necessárias. Como parte do próprio laboratório, ela estava conectada a todo o sistema. Por causa disso, ela tinha plena consciência de tudo o que tinha acontecido do lado de fora. Tim continuou fazendo perguntas, querendo saber se havia alguma forma de se mover pelo laboratório com mais eficiência. Enquanto falava, ele percebeu que simplesmente entrar no local tinha ativado o sistema e permitido que Ishio aparecesse novamente. Ishio respondeu calmamente que suas habilidades eram um pouco limitadas. Então ela estalou os dedos de leve, e uma pequena máquina voadora com um design estranho apareceu de repente flutuando bem na frente deles. Todo mundo ficou parado de surpresa. A máquina estranha parecia ter surgido do nada, como se tivesse se materializado diretamente do ar. Ishio foi a primeira a avançar e subiu facilmente no dispositivo. Depois ela se virou para os outros e os convidou de forma casual para subir também. Depois que todos se acomodaram, Hua e Kan olharam ao redor com os olhos arregalados. A expressão deles parecia a de pessoas que tinham acabado de chegar pela primeira vez a uma cidade enorme e completamente desconhecida. Olhando ao redor com certo orgulho, Ishio comentou com um leve sorriso que o dispositivo era capaz de voar automaticamente, sem precisar de nenhum controle manual. Assim que ela terminou de falar,
o veículo simplesmente levantou do chão. A velocidade era absurda. Os passageiros sentiram o estômago afundar, como se estivessem em uma montanha-russa extremamente intensa. A máquina inclinou rapidamente para a esquerda e disparou para dentro de um túnel redondo. Apenas Ishio e Tim permaneceram tranquilos durante a manobra. Os outros três já estavam completamente descontrolados, com os braços balançando no vento. Depois de voar por algum tempo pelos corredores cheios de curvas, o dispositivo passou por outra grande porta metálica e começou a desacelerar até parar dentro de uma nova sala. Dentro do lugar havia 3 máquinas estranhas que pareciam cápsulas seladas. Tim saltou do dispositivo voador e se aproximou, observando tudo com evidente curiosidade. Ishio se aproximou primeiro e explicou que aquela sala funcionava como a ala médica do laboratório. Ela tocou levemente em um painel de controle, e a tampa de uma das cápsulas se abriu suavemente. Com uma voz calma, mas firme, ela mandou que todos se sentassem dentro dos dispositivos. O tom deixava claro que ela não estava interessada em ouvir reclamações nem responder perguntas desnecessárias. Tim não resistiu e passou a mão pela superfície lisa de uma das máquinas. Ele se perguntou silenciosamente quão rápido aquelas coisas estranhas conseguiam curar alguém. Quando KHN entrou em uma das cápsulas, Ishio começou a explicar como o sistema funcionava. Ela esclareceu que aquelas máquinas não eram dispositivos mágicos de cura, mas conseguiam reduzir bastante a dor enquanto aceleravam muito o processo natural de recuperação do corpo. Usando hidroterapia e soluções químicas cuidadosamente preparadas, o sistema fornecia ao corpo tudo o que era necessário para regenerar tecidos danificados. No momento em que K ficou totalmente dentro, a tampa se fechou com um som mecânico firme. Através da cobertura de vidro transparente, Tim viu uma expressão de surpresa passar pelo rosto do guerreiro quando um líquido verde começou a jorrar rapidamente por pequenas aberturas nas paredes da cápsula. O estranho fluido verde encheu a câmara inteira em poucos segundos. Sem outra opção, K prendeu a respiração por instinto. Mas em poucos segundos ele percebeu algo inesperado. O líquido era estranho, dava para respirar dentro dele como se fosse ar. O pânico inicial lentamente virou pura surpresa. Ishio percebeu a reação e comentou casualmente que o grupo devia confiar bastante em Tim. Ao ouvir isso, Tim apenas sorriu satisfeito. Ele conseguia sentir essa confiança claramente. Enquanto isso, do lado de fora do templo, Bakumo e os outros já estavam esperando Tim voltar há bastante tempo. Como ele ainda não aparecia, decidiram finalmente entrar. No caminho, passaram por vários corpos espalhados pelo chão. Quando Bakuma viu a enorme porta misteriosa à frente, finalmente teve certeza de que Tim realmente tinha entrado ali. Aruba sugeriu imediatamente arrombar a entrada e ir atrás deles. Mas Bakumo interrompeu na hora, apontando que o sacerdote já tinha fugido, o que provavelmente significava que o perigo imediato tinha passado. Hani concordou e sugeriu descansar e esperar até o amanhecer. Latina coçou a cabeça pensativo antes de concordar e sair para buscar água. Enquanto isso, dentro do laboratório, Tim olhava para as cápsulas médicas com clara empolgação. Ele até perguntou a Ishio, curioso, se poderia tentar entrar em uma das cápsulas mais tarde. Ishio respondeu que ele podia usar uma imediatamente, se quisesse. O corpo dele estava exausto, mas não ferido, e o processo de tratamento não causaria nenhum dano. Ela estalou os dedos novamente, e outra cápsula de cura apareceu instantaneamente diante deles. Tim ficou claramente impressionado, mas sua curiosidade apareceu na mesma hora. Ele começou a perguntar sobre a composição do líquido. Ishio explicou que a solução base era sempre a mesma, mas componentes extras eram ajustados dependendo dos ferimentos a serem tratados. Tim deu uma risadinha para si mesmo. O que ele realmente queria era simplesmente deitar e dormir. Mas se a máquina falhasse de alguma forma, poderia virar um problema sério. Além disso, Hani e os outros ainda estavam esperando lá fora. Ele sabia que ainda não podia descansar. Ainda havia trabalho a fazer. Não importava o quanto estivesse cansado, ele precisava aguentar mais um pouco. Nesse momento, Ishio de repente franziu levemente a testa, como se algo tivesse deixado ela inquieta. Tim não tentou negar.
Os registros do sistema mostravam claramente que ele tinha considerado seriamente ativar o anel antes, mas tinha parado no último momento. Ele tirou o anel do dedo e, tentando não parecer fraco, o jogou casualmente para Ishio. Ele sabia que usar aquele método também destruiria todos os dados armazenados no anel. Ishio colocou o anel cuidadosamente dentro de um recipiente de armazenamento espacial, manuseando-o com surpreendente cuidado. Ela começou a contar tudo o que tinha acontecido desde o momento em que despertou pela primeira vez. Mas no meio da explicação, percebeu que Tim estava agindo de forma estranha. Ele ficava olhando ao redor da sala como se estivesse procurando alguma coisa, uma cadeira, ou simplesmente um lugar onde pudesse finalmente sentar e descansar. Um pouco confusa, Ishio criou uma tela na frente dele e começou a reproduzir acontecimentos recentes. Mas o programa parecia incompleto. A reprodução parou de repente no meio da sequência. Ao ver isso, Ishio virou-se em silêncio, supondo que Tim provavelmente não estava interessado em ouvir sua história naquele momento. Mas quando Tim percebeu a mudança sutil na reação dela, uma pequena curiosidade surgiu dentro dele. Algo na forma como ela hesitou fez ele pensar em que tipo de solidão ela poderia ter suportado durante todo esse tempo. Ele acabou pensando que talvez ela simplesmente estivesse sozinha há tempo demais. Talvez fosse por isso que parecia tão disposta a conversar, como se até um pequeno momento de companhia fosse muito importante para ela. Depois do desastre que destruiu o fluxo normal do tempo, todos os membros da equipe D3 morreram. Nos últimos momentos antes de tudo colapsar, ela conseguiu transferir sua consciência para o sistema de computador do laboratório, tornando-se a única sobrevivente. O laboratório do Pentágono também sofreu muito durante a mesma catástrofe. Seus sistemas de energia foram gravemente danificados, deixando toda a instalação funcionando com um fornecimento extremamente reduzido. Para evitar a destruição do segundo nível e preservar os dados temporários armazenados ali, o sistema do Pentágono entrou automaticamente em um modo extremo de economia de energia. Tudo foi feito com um único objetivo, que um dia alguém pudesse escapar levando aquelas informações preciosas. Ishio continuou calmamente, explicando que, embora os dois laboratórios tivessem sido afetados pela estranha distorção do tempo, o complexo do Pentágono precisava de um fluxo constante de energia para continuar funcionando. No exato momento em que o desastre aconteceu, ela começou a realizar cálculos reversos, usando o próprio evento como um ponto fixo para encontrar um possível caminho de volta à linha do tempo original. Ela admitiu que o processo foi extremamente longo e mentalmente exaustivo, mesmo para alguém que já não possuía mais um corpo físico. Embora sua consciência digital não pudesse sentir cansaço da forma comum, ainda assim foram necessários quase 65 anos de cálculos contínuos até que ela finalmente encontrasse uma brecha que levava de volta ao mundo original. Quando conseguiu, o inverno já tinha chegado. Tim ficou chocado ao ouvir isso. Se ela realmente tinha encontrado um caminho de volta sozinha, então talvez pudesse enviá-lo de volta ao velho mundo mesmo sem depender do anel. A realização disso deixou sem palavras por um instante. Parecia que o anel talvez nem fosse realmente necessário para seu retorno. Percebendo sua reação preocupada, Ishio rapidamente tentou tranquilizá-lo, dizendo que o anel ainda tinha um valor enorme. Dentro do anel havia uma enorme quantidade de dados de pesquisa do laboratório, informações tão valiosas que poderiam ser consideradas um verdadeiro tesouro nacional. Mas quando percebeu que a expressão de Ti estava ficando mais sombria, ela hesitou um pouco e acrescentou que talvez, para ele pessoalmente e para as pessoas ao redor dele, esse tipo de valor não significasse muita coisa. Tim tentou controlar a irritação. Ele admitiu que o anel realmente era um artefato inestimável e que, como cidadão, entendia que era seu dever protegê-lo. Tentando manter uma postura digna, ele endireitou o corpo como alguém orgulhoso por ser responsável por algo tão importante. Vendo isso, Ishio sorriu levemente e o elogiou por ter a atitude correta. Ishio continuou explicando que, depois da catástrofe, todo o complexo entrou em estado de espera. Quando finalmente encontrou o possível caminho de volta, percebeu que abrir uma passagem entre os mundos exigiria uma quantidade enorme de energia. As reservas de energia do laboratório estavam longe de ser suficientes, então ela decidiu usar o mesmo método que já tinha sido utilizado no laboratório do Pentágono. Tim,
ainda tentando processar tudo o que tinha ouvido, olhou para K descansando dentro da cápsula médica. Ishio continuou explicando, deixando claro que a escassez de que ela falava era especificamente da enorme quantidade de energia necessária para criar uma passagem estável de volta ao mundo deles. Agora curioso, Tim se inclinou para frente e pediu mais detalhes. Ishio explicou pacientemente que viajar no tempo não era simplesmente saltar de um momento para outro. Quanto maior fosse a distância entre dois pontos no tempo, mais energia seria necessária para ligar esses dois pontos. Tim tentou fazer outra pergunta, mas ela já tinha continuado a explicação. De repente, os olhos de Tim brilharam quando uma ideia surgiu. Se não havia energia suficiente armazenada, então por que não produzir mais? Ele se lembrou de Shio mencionar as reservas de energia originais do laboratório. Teoricamente, aquelas reservas poderiam servir como ponto de partida para gerar nova energia. Na mente dele, começaram a surgir imagens de robôs de reparo e sistemas automáticos trabalhando juntos. Ao mesmo tempo, os dois assistiam a gravações mostrando pessoas na ilha tentando invadir o laboratório. Tim soltou um suspiro pesado. Ao ver as imagens, percebeu mais uma vez que aquelas pessoas realmente queriam matá-lo e já tinham tentado várias vezes fazer isso. Com um tom amargo, ele comentou que o laboratório, algo forte o suficiente para sobreviver a distorções no próprio tempo, acabou sendo destruído pela ganância humana. Tentando trazer a conversa de volta para algo mais prático, Tia apontou que eles tinham se afastado do assunto original e lembrou Ishio sobre o soro. Ishio o tranquilizou calmamente, dizendo que tudo ainda estava seguindo exatamente como planejado. Ela explicou que, depois que o laboratório se selou, criou um programa especial de ativação automática. Se alguém se aproximasse do complexo, o sistema seria ativado automaticamente. Porém, as primeiras pessoas que apareceram perto do laboratório não eram cientistas, mas completos desconhecidos. Depois de analisar os dados, Ishio descobriu que eram maias, pessoas de uma civilização antiga. Mais de 20 tribos, quase 1000 pessoas no total, tinham de alguma forma chegado àquele mundo e acabaram se estabelecendo ao redor do complexo do laboratório. Ishio começou a enviar imagens e projeções para as diferentes tribos. Para aqueles povos antigos, suas aparições repentinas eram algo impressionante e quase impossível de entender. Para eles, ela parecia uma entidade divina que tinha surgido do nada. Mas, depois que o choque inicial passou, os maias surpreendentemente se adaptaram rápido e começaram a aceitar as telas luminosas como parte da vida cotidiana. Sob sua orientação, os maias começaram a adquirir conhecimentos e vantagens tecnológicas que normalmente seriam impossíveis para aquela civilização. Mesmo assim, tudo o que ela ensinava era cuidadosamente limitado à própria sociedade deles. Ao ouvir isso, Tim ficou realmente chocado. De repente ele percebeu que a própria Ishio tinha sido a força oculta por trás da grande ascensão da cultura maia. Ishio confirmou calmamente e pediu que ele não olhasse para ela com tanta surpresa. Depois continuou explicando que, durante esse período, começou a pensar no problema da energia, e em como os maias poderiam ajudar a produzi-la. A solução dela foi simples, mas genial. Ela introduziu painéis solares. Os olhos de Tim se arregalaram quando percebeu algo incrível: as lendárias pirâmides não eram apenas monumentos religiosos, mas enormes torres de coleta de energia. Ishio acrescentou em voz baixa que os sacrifícios rituais ainda aconteciam como parte da cultura maia. Essa tradição específica não tinha sido criada por ela. Sentindo-se um pouco desconfortável, Tim perguntou como tudo acabou sendo destruído. Infelizmente, o palpite dele acabou sendo assustadoramente correto. Ishio soltou um suspiro lento antes de continuar. Ela tinha planejado originalmente escolher um pequeno grupo dos indivíduos mais inteligentes para se tornarem alunos da próxima fase de educação. Foi durante esse treinamento que eles aprenderam pela primeira vez sobre o Laboratório D3. Quando o treinamento terminou, Ishio ficou satisfeita com o progresso deles. Como recompensa por dominarem o conhecimento que ela ensinou, deu a cada um dos alunos um anel. Ela explicou que os anéis foram dados também por preocupação com a segurança deles, já que carregariam a grande responsabilidade de espalhar a civilização ainda mais. Naquele momento, ela acreditava que tudo seguiria tranquilamente.
Durante o século seguinte, os descendentes daqueles alunos acabaram se tornando sacerdotes. Ishio levantou a mão e ativou o sistema novamente. Imediatamente, o bloco triangular na porta emitiu um som agudo e penetrante. De um pequeno buraco no centro do triângulo, um feixe de luz vermelho-sangue disparou de repente. Ishio suspirou profundamente ao lembrar daquela memória dolorosa. No exato instante em que o evento aconteceu, aquele feixe vermelho atravessou diretamente a cabeça do sacerdote. O ataque foi tão repentino que ninguém presente teve sequer um segundo para entender o que tinha acabado de acontecer. O corpo do sacerdote caiu para trás no chão enquanto sangue vermelho brilhante jorrava da ferida fatal. As pessoas maias ao redor ficaram paralisadas de terror absoluto. O pânico se espalhou enquanto gritavam e corriam para todos os lados, convencidos de que tinham irritado os deuses e atraído punição divina. Enquanto isso, Hana espiava cautelosamente por trás de um monte de feno próximo. Ela soltou um suspiro silencioso de alívio ao perceber que ela e os companheiros não tinham interferido, caso contrário, a situação poderia ter sido muito pior. De volta ao laboratório, Ishio observava em silêncio o corpo sem vida do sacerdote na tela. Calmamente, ela comentou que o homem na verdade tinha recebido uma chance de sobreviver, mas no final, escolheu rejeitá-la. Ela explicou calmamente que, na visão dela, aquela tinha sido a única decisão razoável. Deixar uma pessoa tão perigosa continuar viva significaria colocar inúmeras outras vidas em risco, e ela acreditava que era muito melhor detê-lo antes que causasse mais danos. Ishio mencionou o nome do homem, ao notar a expressão confusa de Tim, acrescentou uma explicação. Nos primeiros tempos das tribos maias, as pessoas costumavam receber nomes ligados a objetos do dia a dia ou aspectos simples da vida. Mas aquele homem era completamente diferente dos sacerdotes anteriores. Enquanto os antigos sacerdotes buscavam sabedoria e equilíbrio, tentando se tornar sábios para o seu povo, ele era movido apenas por ambição. Depois de se tornar aprendiz de um dos sacerdotes, ele começou a desenvolver planos em segredo. Seu verdadeiro objetivo não era conhecimento nem servir ao povo, ele queria tomar o controle de todo o reino maia. Quando finalmente conseguiu o título de sumo sacerdote, seus planos começaram a ser colocados em prática. Com cuidado e silêncio, ele passou a eliminar outros sacerdotes que ficavam no caminho, concentrando o poder cada vez mais em suas próprias mãos. Mais tarde, ele criou um novo sistema político, afirmando que toda a autoridade vinha diretamente de Shio. Segundo ele, ela era a entidade divina que concedia aos governantes o direito de governar. Assim, a autoridade divina virou desculpa para a tirania. Ao longo de muitos anos, através de conspirações e manipulações feitas por várias gerações de sacerdotes, todo o reino maia acabou caindo sob o controle deles. Tim não conseguiu evitar uma reação imediata ao ouvir isso. Na opinião dele, o método do sacerdote tinha sido complicado demais. Para ele, teria sido muito mais simples simplesmente tomar o poder diretamente. As memórias de Shio continuaram se desenrolando como uma história viva. Cenas do passado distante surgiam diante de Tim com tanta clareza que parecia que ele estava assistindo aos acontecimentos acontecerem de verdade. Enquanto ouvia a história de como o sacerdote manipulou a autoridade do imperador para controlar os líderes militares, Tim apenas manteve os lábios pressionados, sem dizer nada. Ishio apontou imediatamente que era exatamente isso que tornava aquele sacerdote uma pessoa tão assustadora. Ele não poupava o governante por bondade ou lealdade. Sempre que acontecia um desastre natural ou surgia um problema que o povo não conseguia resolver, ele encontrava um jeito de colocar a culpa no governante. Ishio continuou explicando que o governante então era acusado publicamente de incompetência e de ter ofendido os deuses. No final, o próprio governante acabava sendo sacrificado para acalmar a população assustada e restaurar a fé na ordem divina. Justo quando Ishio estava terminando essa parte da história, um alarme repentino soou na máquina médica ao lado. O líquido dentro da cápsula começou a borbulhar violentamente, como se algo tivesse afetado sua estabilidade. Tim abriu a boca para fazer outra pergunta, mas antes que pudesse falar, uma tela virtual apareceu diante deles. Ao mesmo tempo, uma cena diferente estava acontecendo do lado de fora da entrada do laboratório.
Eles rezavam com vozes tremendo, implorando para que a deusa perdoasse seus pecados. Seus gritos ecoavam pelo templo, misturando medo e devoção. Ao ver aquilo, Tim não conseguiu esconder um pequeno sorriso. Era óbvio que os soldados já deviam ter contado ao governante sobre a morte do sacerdote. Ele se virou para Xiu e ficou esperando em silêncio para ver que decisão ela tomaria. Ela apenas moveu os dedos levemente, e sua imagem apareceu imediatamente na tela externa. O plano dela era simples: enganar todos eles. Depois de gerações de manipulação feitas pelo sacerdote e seus seguidores, nenhum dos maias conhecia mais a verdadeira história do laboratório. Para eles, cada palavra que ela dizia tinha o peso de uma verdade absoluta. Do lado de fora, os maias assistiam enquanto a imagem fragmentada lentamente se reunia em uma forma completa e radiante. Tomados pelo choque, todos se jogaram no chão. Ixil declarou que o sacerdote havia profanado o santuário sagrado e merecia morrer, mas que concederia perdão ao povo se eles se arrependessem sinceramente. A reação foi imediata. Toda a multidão explodiu em alegria e alívio. Eles começaram a louvar sua deusa em voz alta, convencidos de que tinham recebido misericórdia divina. Ti observava a cena com um sorriso divertido. De certa forma estranha, toda aquela situação lembrava algo do próprio passado dele. Houve um tempo em que ele mesmo sabia exatamente como manipular as pessoas quando era necessário. Ver os maias comemorando agora trouxe de volta memórias da tribo Lada e do momento em que ele os enganou apenas para sobreviver. Mas agora tudo parecia diferente. Depois de tudo que tinha vivido, ele percebeu que o papel que antes era apenas uma atuação tinha se tornado realidade. As pessoas realmente acreditavam nele agora, e ele já não podia tratar aquilo como um jogo. Enquanto esses pensamentos passavam pela mente dele, Ixil falou novamente, chamando a atenção de todos. Ela anunciou aos maias que Ti era sua encarnação sagrada no mundo mortal. Exatamente naquele momento, a cápsula de tratamento soltou um forte chiado enquanto uma grande quantidade de vapor começou a sair. A pesada tampa começou a se abrir lentamente, e uma densa nuvem de vapor quente se espalhou para fora da câmara. Ti observava tudo com atenção, prestando atenção em cada pequeno detalhe do que estava acontecendo. Eil finalmente saiu da cápsula com uma aparência renovada, como se tivesse apenas tirado uma soneca. Com uma voz animada, ele disse que toda a dor no corpo tinha desaparecido completamente. Tim perguntou imediatamente sobre a visão dele. Eu balançou a cabeça, e isso fez Tim concluir que o líquido de cura não conseguia reparar danos congênitos. Colocando as mãos na cintura, Tim admitiu que a chegada de Eil e Hua tinha sido uma ajuda enorme. Hua coçou a cabeça de forma meio constrangida e confessou que tinha descoberto tudo por causa de Eil, que acabou ouvindo por acaso os planos de Ti antes. Eles explicaram sinceramente que Tim sempre tinha sido gentil com eles, e por isso decidiram segui-lo e ajudá-lo. Ao ouvir isso, Tim agradeceu de coração. Ana sorriu e lembrou que eles eram amigos. Aquela frase simples fez os três começarem a rir de verdade, e por um momento toda a tensão das últimas horas desapareceu. Quando Ixil se aproximou novamente, Tim perguntou se a situação lá fora já tinha sido resolvida. Ela respondeu calmamente que tudo já tinha sido resolvido e acrescentou que os cálculos também estavam concluídos. Tim ficou surpreso. Ele não esperava que o resultado chegasse tão rápido. Ixil explicou que havia uma boa notícia e uma má notícia. A má notícia era que o laboratório simplesmente não tinha energia suficiente para abrir uma passagem de volta à linha do tempo original de Tim. O único caminho que ela podia abrir levaria para a Era Maia. Ao ouvir isso, Tim ficou completamente chocado, sem saber o que dizer. Ixil continuou explicando que a energia do laboratório estava diminuindo rapidamente. Dentro de 100 anos, todo o complexo entraria em colapso e afundaria debaixo d'água. Conseguir abrir sequer uma passagem já seria uma enorme sorte. Um sentimento de desespero começou a surgir no peito de Tim. Hua tentou animá-lo um pouco, mas até suas palavras pareciam incertas. Então, de repente, Tim percebeu algo importante: ele não estava mais sozinho. Havia pessoas que confiavam nele e acreditavam nele, e por causa disso ele não tinha o direito de desistir. Sua mente começou a correr rapidamente com novas ideias.
Lembrando dos painéis solares e da enorme demanda de energia dos robôs, ele começou a pensar em outras possibilidades. Se as máquinas pudessem de alguma forma ser substituídas por trabalho humano, como a grande força de trabalho Maia, então a produção de energia poderia aumentar bastante. Ishio sorriu pensativo e admitiu que a ideia fazia sentido. Transformar o trabalho dos robôs em trabalho humano realmente poderia ajudar, mas ainda assim levaria muito tempo para reunir energia suficiente. Tanto tempo, na verdade, que todos ali ficariam velhos e morreriam muito antes de reunir a energia necessária. Foi por isso que ela sugeriu considerar outra opção. Ela propôs tentar a sorte em outro laboratório. A ideia atingiu Tim de repente, e ele perguntou rapidamente se ela estava falando do laboratório que tinham mencionado antes. Ishio explicou que aquela instalação era, na verdade, o laboratório central do Bioring do terceiro setor. O verdadeiro sistema central existia em outro lugar completamente diferente. A revelação atingiu Tim como uma explosão. Ele apertou os punhos com força enquanto uma nova centelha de esperança surgia dentro dele. Por um instante, ele até se perguntou se Ishio tinha demorado de propósito para contar isso, só para ver qual seria a reação dele. Ele perguntou como exatamente eles deveriam chegar ao laboratório em forma de domo, claramente irritado. Na visão dele, o anel de navegação estava com defeito. Era para ter guiado todos diretamente para o terceiro setor do Bioring, mas em vez disso os levou teimosamente para um lugar completamente diferente. Quanto mais ele pensava nisso, mais tinha certeza de que o aparelho estava quebrado, porque nada naquele lugar batia com o destino que ele esperava. Mas Ishio balançou a cabeça com calma e contestou a suposição dele. Segundo ela, o anel estava funcionando exatamente como deveria. O verdadeiro problema, explicou com tranquilidade, não estava no dispositivo, mas sim no próprio terceiro setor do Bioring, que havia passado por mudanças catastróficas muito tempo atrás. Ela continuou explicando que o acidente que aconteceu no laboratório em Domo não tinha sido pequeno nem isolado. As consequências se espalharam por toda a região ao redor, afetando todas as formas de vida que existiam ali. Plantas, animais e até o próprio ambiente sofreram com aquele desastre. A catástrofe foi tão intensa que até a própria estrutura do mundo mudou. As placas continentais se partiram sob a pressão, se dividindo em enormes fragmentos que se afastaram e se espalharam por partes distantes do planeta. A geografia do lugar foi completamente reescrita. Ishio então abriu um mapa brilhante na tela diante deles e apontou para a área onde tudo tinha começado. De acordo com os dados, o acidente original tinha começado no segundo setor. Por causa disso, a maioria das pessoas nem percebeu que o terceiro setor também acabou sendo destruído depois. Enquanto isso, o sistema de navegação do anel foi projetado com uma regra bem simples, sempre calcular o caminho mais direto. Isso significava que o anel continuava guiando o usuário em direção ao laboratório em Domo, ignorando completamente o fato de que o Bioring, que antes era contínuo, havia sido estilhaçado em incontáveis fragmentos. O programa simplesmente seguia as coordenadas originais, sem perceber que o mundo ao redor delas tinha mudado completamente. Shin começou a juntar todas as peças na cabeça. Se o terceiro setor ainda existisse no estado original, a orientação do anel teria funcionado perfeitamente. Enquanto isso, Ishio calmamente pegou um pequeno recipiente e tirou de dentro uma caixa cheia de anéis idênticos. Num tom bem direto, ela explicou que já tinha ajustado o sistema. Agora o anel havia sido recalibrado. Em vez de apontar para as antigas coordenadas do setor, ele guiaria diretamente para a placa específica onde ficava o laboratório em Domo. Assim não teria mais como levar para o lugar errado. Quanto aos outros anéis dentro da caixa, ela comentou casualmente que eram apenas reservas, caso algo desse errado. Ao ouvir isso, ele de repente lembrou dos estranhos soros genéticos que o sacerdote tinha usado antes. O pensamento ficou martelando na cabeça dele, e ele já ia começar a explicar o que tinha visto naquela época. Mas antes mesmo de terminar a frase, Ishio já tinha aberto uma imagem na grande tela. A imagem que apareceu fez Tim congelar. Por um momento ele mal conseguiu acreditar no que estava vendo. A figura na tela deveria ser o sacerdote, mas o homem parecia completamente esgotado, quase como uma casca seca do que já tinha sido.
O corpo parecia sem vida, como se toda a vitalidade tivesse sido drenada. Se não fossem as roupas familiares e o traje característico que ele sempre usava, Tim jamais acreditaria que a pessoa na imagem era o mesmo sacerdote que eles conheciam. A transformação era tão perturbadora que parecia que ele estava olhando para um estranho. Ishio então acenou a mão novamente e a tela mudou para outra cena sem demora. Desta vez, o que apareceu foi a pirâmide reduzida a ruínas em chamas, desmoronando sob ondas de fogo e fumaça que engoliam tudo ao redor. As chamas queimavam violentamente, devorando pedra e destroços sem parar. Mesmo apenas assistindo pela tela, Tim sentiu um forte desconforto crescer dentro do peito. Algo naquela destruição fazia a situação parecer muito mais grave do que ele imaginava. Um pensamento inquietante surgiu na mente dele. Será que o sacerdote realmente tinha desaparecido completamente naquele desastre? Será que não restou absolutamente nada dele depois que o fogo e o caos consumiram a pirâmide? A incerteza o deixou inquieto. Ishio explicou a situação com um tom calmo, quase clínico. Segundo a análise dela, o sacerdote simplesmente superestimou a eficácia da poção genética. Ele se convenceu de que a droga não teria consequências negativas, mas isso não passava de uma ilusão perigosa. De repente Shiro se aproximou muito mais de Tim do que ele esperava. O movimento foi tão repentino que o pegou desprevenido, deixando-o um pouco constrangido. Agora os rostos deles estavam a pouca distância um do outro, criando um silêncio meio estranho entre os dois. Os olhos dela começaram a brilhar levemente enquanto ela o examinava cuidadosamente da cabeça aos pés. Ela analisava cada detalhe do corpo dele como se estivesse estudando um espécime raro sob um microscópio. Um momento depois ela parecia genuinamente surpresa com o que encontrou. Segundo os resultados, explosões de espaço-tempo distorcido realmente podiam provocar mutações incomuns. Nas condições certas, até o corpo humano podia sofrer mudanças dramáticas e inesperadas. Os resultados da análise apareceram ao lado dela, revelando algo impressionante. As capacidades físicas de Ti agora superavam as de 99% das pessoas da era dele. Enquanto lia os dados, um sorriso curioso surgiu lentamente em seu rosto, quase predatório de tão animado. Ela admitiu, com evidente interesse, que adoraria fazer um exame completo e detalhado no corpo dele. Ao ouvir isso, Tim sentiu imediatamente um arrepio frio subir pela espinha, como se tivesse acabado de virar voluntário de um experimento sem perceber. Ele recusou rapidamente a sugestão dela, tentando parecer calmo enquanto escondia o nervosismo na voz. A última coisa que ele queria era acabar deitado numa mesa de laboratório sob o olhar curioso dela. Ishio finalmente parou de provocá-lo e voltou ao assunto principal. Ela lembrou que a droga genética do sacerdote não mostrava seus efeitos nocivos imediatamente. Na verdade, as consequências só ficaram visíveis depois que o sacerdote já estava morto. A verdadeira natureza da poção, explicou ela, era assustadoramente simples. Ela concedia uma força incrível drenando a força vital do usuário. O poder que dava era real e permanente, não temporário, mas o preço era alto, quem usasse só viveria cerca de mais 10 anos depois disso. Enquanto ela falava, várias imagens apareceram na tela mostrando pequenas cápsulas e pílulas. Eram idênticas às que o sacerdote tinha usado em sua tentativa desesperada de ganhar poder. Ishio explicou que aquelas drogas na verdade eram protótipos incompletos. Elas eram apenas uma versão inacabada de um projeto muito maior. Tim, ainda tentando processar tudo o que tinha ouvido, perguntou se existiam outros tipos de substâncias semelhantes que tinham sido desenvolvidas. Ela apontou casualmente para uma cápsula médica próxima e comentou que a câmara de tratamento podia ser usada várias vezes, se fosse necessário. A instalação estava sempre pronta, e qualquer pessoa podia receber suporte médico ali sempre que precisasse. Tim recusou a oferta quase imediatamente, dizendo que talvez pensasse nisso outra hora. Mas dentro da própria cabeça ele reclamava silenciosamente que a preocupação constante de Shio com a condição dele já estava ficando um pouco exagerada. Sem perder mais tempo, Shio se virou e caminhou em direção à grande nave que esperava diante deles. Com um gesto confiante, convidou todos a embarcarem e tomarem seus lugares para partirem. Assim que entraram,
A nave acelerou e mergulhou direto pelo portal, um portal brilhante que conectava espaço e tempo. O impacto da passagem foi tão intenso que vários passageiros gritaram instintivamente de susto e medo. Ishio, no entanto, permaneceu completamente calmo enquanto pilotava a nave. Com mãos firmes, guiou o veículo através da passagem instável e finalmente conseguiu sair em segurança do outro lado do portal. Quando Tim e Yu finalmente pisaram em solo firme novamente, os dois estavam tontos e um pouco enjoados por causa da viagem violenta. Enquanto isso, Ishio simplesmente voltou à sua forma fantasmagórica e desapareceu sem esforço, desejando boa sorte antes de sumir. Tim franziu a testa enquanto a observava partir. Algo naquela despedida o incomodava profundamente. Foi rápido demais, quase como se ela tivesse desaparecido antes mesmo de ele conseguir reagir direito. Nesse momento alguém colocou uma mão no ombro dele por trás. Surpreso, ele se virou e perguntou confuso o que estava acontecendo e por que todos de repente pareciam tão tensos. Logo ele percebeu que o povo Maia estava reunido bem à frente deles. Eles estavam realizando sacrifícios rituais, oferecendo-os ao que acreditavam ser um mensageiro divino que havia chegado antes deles. Han e Bakuma apareceram quase ao mesmo tempo, avançando como se tivessem saído das sombras depois de uma longa e exaustiva noite cheia de incertezas. Tim olhou para eles com clara empolgação, examinando seus rostos com atenção. Os olhos dele percorreram rapidamente seus corpos enquanto tentava confirmar que nenhum dos dois tinha se machucado. Han estava com um sorriso brilhante e satisfeito, parecendo cheia de energia, como se tivesse apenas feito uma corrida matinal. Tim estendeu a mão e deu um leve tapinha na cabeça dela, um gesto simples que carregava alívio e cansaço ao mesmo tempo. Não muito longe dali, um pequeno barco de madeira balançava suavemente no mar calmo. Risadas leves ecoavam sobre a água, risadas sinceras, cheias da simples alegria de estar vivo naquele momento tranquilo. Membros da tribo Hada observavam a cena pacífica diante deles. Eles mal conseguiam esconder a admiração pelo vínculo entre aqueles viajantes. Depois de um tempo, um deles finalmente perguntou para onde Ellen e os outros companheiros tinham ido. Eles explicaram que Ellen e os outros já tinham partido antes com Jessica, provavelmente para colher frutas. Naquele mesmo momento, em um lago próximo, um pássaro silencioso estava pousado em um galho enquanto Ellen sentava em um pequeno barco que flutuava suavemente sobre a água. Ellen pediu impaciente para Jessica se apressar, mas Jessica parecia completamente fascinada com outra coisa. A atenção dela estava totalmente voltada para o pássaro acima delas, observando com grande interesse. Os olhos dela brilhavam de empolgação, e toda a sua expressão transmitia curiosidade e entusiasmo. Nem as reclamações de Ellen nem os cheiros desagradáveis ao redor conseguiam distraí-la daquela visão fascinante. Jessica continuou estudando o pássaro incomum com evidente alegria. Para ela, não era um animal qualquer, mas uma espécie rara que vivia nas profundezas das florestas tropicais, exatamente o tipo de criatura que ela sempre sonhou observar de perto. De repente um bando de pássaros cruzou o céu acima delas. Assustado pelo barulho e pelo movimento repentino, o pássaro raro levantou o voo imediatamente e mergulhou direto no lago, desaparecendo sob a superfície da água. Jessica sentiu um desespero imediato. O objeto da pesquisa dela tinha desaparecido bem diante dos seus olhos. Frustração e raiva impotente tomaram conta dela, e ela quase começou a chorar enquanto encarava o bando que tinha arruinado sua observação perfeita. Um dos pássaros do bando, quase como se tivesse percebido a decepção dela, desceu voando e pousou suavemente na mão de Ellen. Ellen acariciou a pequena criatura com calma, tranquilizando-a com movimentos suaves para mostrar que não havia perigo.